Provavelmente Filipe ainda estava em Samaria, provavelmente. E ali ele recebe uma ordem de Deus. Ele leva o evangelho entre os gentios. E Deus fala: ô Filipe, agora você vai para a estrada que desce para o sul. É um lugar deserto e não tem ninguém lá. A estrada de Jerusalém a Gaza. Fazendo o mapa para você, Jerusalém para Gaza é isso aqui. Azoto, que é Asdod, a cidade onde ele desapareceu e apareceu depois, é como se fosse aqui assim, ó, sabe? Daqui, está vindo para cá, depois ele aparece 40, 50 quilômetros, depende da posição que ele estava nessa estrada. Para o sul, o termo pode também significar pelo meio-dia, mas acredita-se que a tradução mais correta seja para o sul, que era para o sul mesmo que ele ia. Mas que também tem uma coisa interessante, pode ser um jogo de palavras, porque você ir para um lugar desértico no meio-dia, quando não tem ninguém, é uma ordem que não dá para aceitar sem nenhuma contestação. Hoje em dia a fé se tornou uma escolha pessoal de satisfação. Eu quero ir para uma igreja que cante músicas que eu gosto e que o pastor pregue coisas que me agradem e que essa pregação fale que eu sou bom e vai dar tudo certo na minha vida. O mais comum hoje é nós encontrarmos pessoas que escolhem numa prateleira, a prateleira do mercado da fé, uma religião que cumpra o propósito de lhe satisfazer. Assim como eu escolho uma lanchonete, uma pizzaria, uma hamburgueria, eu quero achar um lugar que me agrade. No mundo que nós vivemos hoje, tão centralizado na satisfação do ser humano, e que vive um relativismo tão expandido, que tem uma busca por prazer, um hedonismo tão forte em cada indivíduo, a fé se transformou num objeto de consumo. Isso absolutamente não é o Evangelho. O Evangelho é um negócio que me desafia. A Bíblia é um livro que eu leio, e ao mesmo tempo eu sinto que ela está lendo a mim. E as coisas que ela fala me tira do eixo do meu comodismo. Afinal de contas, ela diz que eu sou um pecador e que eu preciso morrer. Começa por aí. E que eu preciso nascer de novo, reconfigurando toda a minha vida à imagem de Cristo. Ela diz também que o grande problema são os prazeres e as vontades que militam na minha carne. Olha que louco. E que o Espírito de Deus luta contra a minha carne, e a minha carne contra Ele. E dentro de nós temos uma guerra para fazer o que a gente quer e não o que Ele quer. Irmão, para crer no Evangelho, a pessoa tem que ser crente mesmo. Obviamente que nós podemos encontrar uma série de endereços onde você vai encontrar alguém dizendo aquilo que você gosta de ouvir. Tudo bem, já que é um mercado, procure o que você quiser. Mas o Evangelho é morte e ressurreição. A comunidade da fé, aliás, essas frases que eu vou falar agora, eu venho falando desde o primeiro, meu caro amigo. Foram vários domingos que eu fui pregando e essas frases apareceram. Você vai lembrar. A comunidade da fé é a comunidade das pessoas que não querem mais ser como elas são. É a comunidade das pessoas que disseram: eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. A comunidade da fé é a comunidade das pessoas que negaram a si mesmas. Elas negaram os seus desejos. Isso custa caro, porque eu tenho que lutar contra a minha vontade, mas quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. A comunidade de quem não se aceita como é e que negou a si mesmo. É a comunidade dos arrependidos, daqueles que bateram no peito e disseram: miserável homem que sou. O bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo. Me livra de mim mesmo. A comunidade de quem não quer mais ser como é, de quem quer negar a si mesmo e de quem está arrependido, é a comunidade da morte. É daqueles que dizem: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu estou crucificado com Cristo. Eu mortifico a minha vida para nascer de novo. A comunidade que não se aceita como é,
A comunidade que negou a si mesmo, a comunidade dos arrependidos é a comunidade que morreu. Mas essa é a comunidade da ressurreição, daqueles que nasceram de novo como novas criaturas a partir de uma nova configuração, de um novo reino a partir de Cristo. São os nascidos de novo. Gente que não se aceita como é, que negou a si mesmo, que se arrependeu e morreu, agora renasce para uma nova vida. Essa é a comunidade dos servos, como falamos há 3, 4 domingos atrás. Aqueles que descobriram que a sua vida é um serviço e a sua vida se completa no outro. Essa é uma comunidade de adoradores e uma comunidade que vive em missão. É uma nova gente que reconfigurou a sua cabeça. É um novo reino e uma nova ordem que vive dentro dessa loucura que a gente vive. Mas a vida que a gente vive não recebe mais inputs daquilo que está ao nosso redor, a não ser de um cabeça que coordena um novo sistema nervoso central do seu corpo, da sua igreja. Aqui está o fato de Filipe dizer: eu vou para o deserto que Deus falou que não tem ninguém. Isso não é comum. Porque quando você está aqui e ouve uma coisa que você não quer, o que você faz? Procura um outro endereço, uma outra igreja, para dizer aquilo que você quer ouvir. Eu não estou preocupado se o que está sendo dito está de verdade nas Escrituras. Eu quero alguém que diga que as Escrituras que estão escritas podem ser interpretadas segundo o que eu quero ouvir. Portanto, Filipe não contesta: Senhor, por que você está mandando para o deserto se não tem ninguém lá? O Senhor quer me tentar como foi tentado Jesus? Ou é alguma punição porque eu fiz alguma coisa errada? Ele não questiona, ele levanta e vai. No original, o acusativo que está aqui é como se fosse assim: vamos, levanta. Vai. Vai para o deserto que não tem ninguém. Eu estou indo. Essa vida de total obediência não tem a ver com uma religião que me satisfaz, senão com um Senhor que me conduz, ainda que eu não tenha explicação. Isso é muito raro nos dias de hoje. A propaganda do mercado de testemunhos vai sempre dizer a você que esta é a igreja que vai cumprir os teus sonhos e esse é o Deus que vai realizar os seus desejos. O Senhor virou meio um gênio da lâmpada e sempre tem uma fórmula de você esfregar do jeito certo e sai o gênio. O mais legal é que ele não te dá 3 pedidos. Isso é gênio antigo. O dos evangélicos te dá 12, um para cada dia, um para cada mês do ano. E a sua alegria é ver um Deus à sua imagem, à sua semelhança. Filipe não cria nesse Deus. Ele foi capaz de sair de Samaria e ir embora para a região de Gaza, desértico, onde parecia não existir ninguém. O texto diz no versículo 27 que ele se levantou e foi, e que havia um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, que era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha ido adorar em Jerusalém. Bom, a Etiópia daqueles dias não é a Etiópia de hoje, que fica na região da Abissínia. Essa daqui é perto do Sudão. Essa Etiópia aqui, ela estava no sul do Egito. Estava na beira do Nilo também. Então é mais ou menos o sul do Egito de hoje, onde ficava essa chamada Etiópia. Ele era um alto oficial, era um cara que cuidava das finanças. Ele era como um ministro da fazenda, das finanças, da rainha. Candace não era o nome dela, era tipo, no Egito era faraó, não importa o nome do cara, ele é um faraó. Candace era assim, era a Candace, mas era um nome de todas aquelas que dirigiam. E os etíopes tinham sempre dinastias femininas, rainhas, eram mulheres. No caso, o eunuco era um serviçal, mas um serviçal de alta patente. Mas todos os serviçais, escravos ou não, e que eram serviçais e trabalhavam na corte, ou com rainhas no caso, ou com as esposas dos reis, eles eram castrados. Eles eram eunucos. Então esse cara era um cara castrado, eunuco, que tinha uma alta posição e trabalhava com a rainha Candace dos etíopes e que tinha ido até Jerusalém. Por que um cara desse vai até Jerusalém? As religiões gentílicas, nem todas tinham
esse tipo de acolhimento que o judaísmo tinha. Estamos falando aqui de um cara que vai para Jerusalém adorar o Deus dos judeus. Ele não vai lá procurar o cristão. Ele encontrou no judaísmo da antiguidade um sentido. Vamos lembrar aqui que o judaísmo que nós conhecemos do Antigo Testamento, e não é diferente no Novo, tinha um cuidado especial com o pobre. Olha, se cair a espiga do seu campo, deixa o pobre entrar e catar. Ele tinha um cuidado especial com um estrangeiro. Cuide bem do estrangeiro e dê a ele o que comer e guarida, porque você já foi estrangeiro no Egito e você sabe como é que é. Ele tinha um cuidado especial com a viúva e com o órfão, porque ela não tem ninguém por ela e ele não tem ninguém para cuidar dele para crescer. O órfão, a viúva, o pobre e o estrangeiro tinham um lugar especial dentro da lei judaica. Esse cara com certeza pensou no Deus verdadeiro, o único Deus criador de tudo, e deve ter encontrado com certeza no movimento religioso dos judeus um lugar de acolhimento para si próprio. Tem uma coisa aqui interessante, é que ele vai até Jerusalém para adorar. Mas tinha um problema aqui. O problema é Deuteronômio 23:1, que diz que aquele a quem forem esmagados os testículos ou cortado o membro viril, não entrará na Assembleia do Senhor. Apesar de ser um cara que vai até Jerusalém, são 2.000 quilômetros de distância, de ir com a sua carruagem, com um cavalo. Demorava 2.000 quilômetros, imagina. Para adorar em Jerusalém, é um cara que de verdade amava a Deus. Apesar de que provavelmente ele não poderia entrar no templo, por ser um eunuco. Pelo menos é o que estava na lei. Porque, como esse cara conheceu o judaísmo, no Rio Nilo, havia uma... O Rio Nilo é muito grande, né, irmãos? As margens muito distantes. Havia uma ilha no Nilo chamada Elefantina, e que tinha uma comunidade judaica já de alguns séculos. Não se esqueça que em 740 a.C., Israel é invadido pela Síria. E em 598, Jerusalém é invadido pela Babilônia. Tinha judeu disperso desde a antiguidade pelo mundo da época. O Império Romano também fez com que muita gente se espalhasse. Havia uma comunidade judaica, isso é história, não é na Bíblia. Pode ser que esse eunuco tenha entendido ou conhecido a fé judaica a partir dessa comunidade que morava no sul do Egito e que eram judeus e que mantinham, apesar de estarem longe da sua Jerusalém, a sua fé em Deus. Pode ser que peregrinos também fossem para lá, para Jerusalém, e esse cara creu em Deus e ele também ia, apesar de ser um lugar onde ele não seria facilmente aceito. E vamos lembrar aqui que Jesus disse que haviam 3 tipos de eunuco. Aquele que nasceu eunuco, ou seja, a pessoa nasceu com algum tipo de deficiência. Aqueles que os homens fizeram eunuco, provavelmente esse. E aqueles que se autofizeram eunuco e se automutilaram. Esse etíope ouve a mensagem do Antigo Testamento e ele vai para a cidade do grande rei. Ele vai para lá para adorar, diz o texto. Em Salmo 48:2 diz assim: alto e belo, alegria de toda a terra é o monte Sião, onde estava o templo. Para os lados do norte, a cidade do grande rei. Isso aqui era cantado pelos judeus. Ele vai para a cidade do grande rei para adorar a Deus. E nós entendemos que ele, como um cara rico, proeminente do seu país, com suas posses, tendo o seu carro, crendo no Deus dos judeus, ele vai até Jerusalém para adorar a Deus, ainda que houvessem essas diferenças dentro da lei e até mesmo um impedimento para que ele ali estivesse. Ele de verdade ama a Deus, independente de qualquer outra coisa. Era um cara piedoso. Conhecendo todo esse pano de fundo e vendo tudo isso, a gente percebe que é um cara que de verdade estava à busca de Deus. O Filipe vai encontrar um cara que talvez, mesmo com essa dificuldade de ser um prosélito,
Porque o texto não diz que ele é um prosélito. O prosélito é um cara aceito pelos judeus na comunidade judaica como um convertido ao judaísmo. Como ele não podia ser aceito, acho que é por isso que o texto não diz que ele era um prosélito. Mas talvez ele esperasse Isaías 56:3, porque o texto que ele estava lendo, um pouquinho à frente, dizia isso: o estrangeiro que estiver unido ao Senhor não deve dizer: o Senhor certamente me excluirá do seu povo. E um eunuco não deve dizer: eis que sou uma árvore seca. Olha que interessante. Um pouco para frente do que ele estava lendo. Ele estava lendo no capítulo 53, naquela época não tinha capítulo e versículo. Mas no 56, que não fala sobre reino de Israel, e nem sobre a lei sendo cumprida para outras nações, fala sobre reino de Deus, e sobre igreja e o reino do Messias. Ele diz que ia ter lugar para todo mundo. Volto a dizer, esse texto não é para defender nem um lado nem outro, mas é para falar sobre o nosso caráter de compaixão e de amor, dentro dessa realidade, porque afinal de contas, há quase 2000 anos atrás, a realidade existencial e as lutas dentro da sociedade eram muito diferentes do que a gente tinha aqui, para tentar fazer um recorte aqui e encaixar aqui para nós como se fosse tudo a mesma coisa. Mas a verdade é que ele vai ao lado da carruagem, Deus falou, se aproxime, ele vai, e esse cara estava lendo o profeta Isaías. Estava lendo o profeta Isaías, o que não deve ser uma coisa comum, e não era, porque ninguém tinha livro, que eu quero comprar uma Bíblia, não tinha isso. Os rolos estavam nas mãos dos sacerdotes, que usavam no templo, estavam nas mãos dos escribas, que eram os copistas, dos fariseus nas sinagogas. Ele era um homem de posses, um representante de alto escalão de um outro país. Mesmo não tendo aceitação dentro do templo, ele acha o texto. Provavelmente ele deve ter adquirido de um escriba, pela sua influência, pela sua piedade, porque era um homem piedoso. Ele vai e adquire, de alguma forma esse rolo chegou na mão dele. E ele está ali lendo. E o Filipe pergunta, e aí, você está entendendo o que você está lendo? Ele fala, como é que eu vou entender se ninguém me explica? Ele devia estar lendo em voz alta para Filipe estar ouvindo, porque é assim que o judeu lê o texto. Ou pelo menos a parte mais ortodoxa nos dias de hoje e nas celebrações naquela época. O texto em alguns deles, como os salmos, eram meio que cantados até. Tinha melodia. Ou se lia em voz alta. Ele estava lendo em voz alta, da maneira que ele aprendeu nas cerimônias, que ele conseguiu participar. O Filipe ouviu, era Isaías capítulo 53, naquela época não tinha capítulos, mas ele estava lendo o profeta Isaías, provavelmente lendo talvez a Septuaginta, que era a versão grega, as frases estão em diferentes lugares, mas enfim, é o texto que diz, ele foi oprimido e humilhado, não abriu a sua boca, como cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, não abriu a sua boca. Pela opressão e pelo juízo foi levado, e de sua linhagem quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes e ferido por causa da transgressão do meu povo. Era esse texto que ele estava lendo. E o interessante é que esse cara que viaja 2000 quilômetros para celebrar e adorar o Deus de Israel, lê o texto e não se sente satisfeito. Ele está em dúvida. Esse profeta está falando alguma coisa que eu ainda não sei. E eu estou todo ano ali com os judeus celebrando, ou em todas as festas. Lembre-se que nós estamos aqui, provavelmente logo após o Pentecostes. Não sabemos se o relato de Lucas tem dados deslocados no calendário, ou se tudo aconteceu muito próximo. Mas vamos lá, saímos do capítulo 2 do dia de Pentecostes, estamos no 8. Não sabemos em que situação ele esteve em Jerusalém, pode ser até que naquela mesma festa ou alguma outra próxima. A verdade é que ele está lendo o texto e ele não está entendendo. De quem que ele está falando, o profeta? Ele está falando dele mesmo? Ou ele está falando de uma outra pessoa? Quem é essa pessoa? Se fosse nos dias de hoje, seria fácil responder. Porque quando alguém lê um texto do Antigo Testamento e uma profecia, a primeira coisa que ele diz para você é, toma posse que é para você.
como se o Isaías, o Jeremias estivessem pensando em você. Como eu disse, eu escolhi expor o texto com esse aqui, nesses 13 anos de igreja. Esse é o 7º livro da Bíblia, do Novo Testamento que estamos estudando. Esse é o 7º. Eu espero, antes de morrer, conseguir completar tudo e dar a volta outra vez. É o 7º. Nesses 7 livros, já foi Marcos, já foi Lucas, já passamos por Gálatas, por Efésios, já passamos por Filipenses, já passamos por 1 Coríntios, estamos em Atos. Eu poderia dizer a você que essa coisa que eu faço aqui, de ler o texto e dizer que era o profeta que dizia, eu já fiz isso algumas centenas, se não até milhares de vezes. Porque o Novo Testamento está cheio de citações da lei de Moisés, dos reis e dos profetas. E você que está aqui há 13 anos, já acompanhou essas pregações e não houve nenhum momento nessas indicações ou citações do Antigo Testamento em que essa citação não fosse sobre Cristo, o seu reinado e o seu reino. Você quer atrair gente? É falar que Sansão é você. É falar que Davi é você nas vitórias. Ele só não fala quando ele adulterou com Batseba que é você. Ele pega só as partes boas para falar que é você e manda você tomar posse. Aí você enche o seu ego de orgulho e fala, essa é a igreja que eu quero ficar. Mas não é sobre isso o Antigo Testamento. A partir do texto de Isaías, ele anunciou a Cristo. Ele fala de um outro. Ele fala de Jesus. Ele fala do Cordeiro de Deus. E diz o texto que o eunuco acreditou. O eunuco creu. E ele falou, eu quero ser batizado. Eu quero nascer de novo. Eu não vou gastar tempo aqui. O verso 37 não consta dos principais manuscritos alexandrinos, por exemplo. Ele vai aparecer por volta do século V em alguns outros manuscritos, mas ele foi mantido aqui no livro de Atos, se bem que o verso 37 que diz, você pode ser batizado se você crê de todo o seu coração, e ele diz, eu creio de todo o coração que ele é o Cristo Filho de Deus. Não tem nada de errado, não tem nada de nenhuma heresia aqui, né? Os pais da igreja, aqueles que mantiveram essa afirmação, ou porque ouviram que alguém relatou que houve isso na história e colocou depois, a verdade é que o texto não foge da verdade do Evangelho, que quem crê seja batizado. Jesus falou isso. Então se alguém fala para você, esse versículo não está, você fala, não está nos principais manuscritos, mas a tradição dos pais da igreja manteve, e afinal de contas o que ele fala é o que Jesus disse, então está tudo certo. Mas de alguma maneira, se não foi dessa, o eunuco disse, eu creio e eu quero ser batizado. E aí o Filipe batiza o eunuco e desaparece, irmãos. Olha que coisa legal. Ele some e vai aparecer lá em Azoto. E diz o texto que o eunuco seguiu feliz o seu caminho. O Filipe foi para Azoto e saiu pregando até chegar em Cesareia. E o eunuco foi feliz para sua casa, e deve ter tido muita gente convertida pelo testemunho dele, lá na Etiópia, porque o evangelho vai embora, a gente não tem controle. É gente vivendo com gente e compartilhando o reino de Deus. É gente andando com gente e compartilhando da graça e do amor de Deus. E ele saiu compartilhando. O interessante, eu fico imaginando se isso aqui acontecesse nos dias de hoje. O Filipe prega o evangelho, o cara se converte, sabe como é que sai da água? Sai da água, dá aquele cara, ô Filipe, já sumiu o Filipe, desapareceu. Se fosse nos dias de hoje, irmão, ia ter uma pá de pastor falando assim, aqui, a unção de desaparecer aqui. Pastor, eu queria mudar para Miami, mas os coiotes tacaram, já fui deportado uma vez, a gente ora aqui, você vai aparecer lá. Você toma posse agora. Ia acontecer, e tenho certeza que ia acontecer isso. Eu queria visitar meu pai em Sergipe, uma passagem está cara, mas é agora, dá uma oferta aqui, que a gente olha, você aparece lá. Ia ter. E o cara que, ainda estou aqui, você não creu, você está em pecado, por isso que você não foi transportado. Ia virar um comércio do fenômeno. Filipe não é um nome hebraico. Ele devia ser um prosélito, também
talvez grego, que se converte ao judaísmo e depois a Cristo, porque ele conhecia tudo da lei, bem provável. Ele também ele foi um gentio, mas de certa forma ele foi acolhido um dia. E é esse Filipe que, acolhido, conhece o reino de Cristo, na igreja em Jerusalém. E é esse Filipe que sai para Samaria, para pregar para os excluídos também, porque eram gentios. E é ele que Deus chama para ir lá no meio do caminho falar com o eunuco. Eu acho que tem dia que a gente é eunuco, que tem tudo contra a gente, mas a gente fala, eu quero Cristo. A gente olha o cenário, e eu não estou defendendo nenhum dos lados, tá? Eu abri o parênteses só para você saber que eu estou pregando o que está no texto. As interpretações eu não vou usar, mas o que eu sei é que tem dia que tudo é contra, mas a gente continua crendo. Não porque o Evangelho fala o que eu gosto, mas porque ele me desmonta para ser o que Cristo quer que eu seja. Então eu continuo. Mas tem dia que a gente é Filipe, que sabendo de onde eu vim, eu estou pronto para levar para qualquer um. E para levar o Evangelho em qualquer lugar. E eu sei que o Evangelho não é para Deus cumprir a minha vontade, sou eu que cumpro a dele. E mesmo que ele me levar para o meio do deserto para falar com um cara só, eu estou cumprindo a minha missão. Não importa se eu falo para 1 milhão ou para um só. Não tem a ver com a minha proeminência, nem com a minha honra, tem a ver com o reino. E eu estou pronto para fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Teófilo, é assim que a igreja se desenvolveu. Com gente como Filipe, com gente como Estevão, que foi apedrejado, domingo retrasado. A pregação, né? Ele foi apedrejado há 2000 anos atrás. Nós pregamos há 2 semanas atrás. É como Filipe, é como o eunuco que voltou para casa feliz, deve ter evangelizado muita gente na Etiópia. É com gente que entendeu que não dá mais para ser eu. E eu estou pronto para negar tudo e começar tudo do zero. Eu encerro dizendo que o mercado da fé tem para todo mundo. Isso aqui é uma escolha. Você escolheu estar aqui essa manhã, assim como amanhã você pode escolher não estar mais aqui. É uma escolha. Mas também a fé é quando eu sou escolhido. É quando eu entendo que o Evangelho me capturou e eu não consigo mais deixar de ser agredido pela bondade. Agostinho, um dos pais da igreja do 4º século, disse: feriste-me com a tua palavra e eu te amei. Essa frase é muito bonita. Feriste-me com a tua palavra e eu te amei. Está nas Confissões de Agostinho, eu acho bonito. Eu me apaixonei e amei o Evangelho que escafuncha o meu interior e destrói meus desejos, mas que me torna uma nova criatura. Se nós fizermos essa escolha, a gente tem uma grande chance de ser chamado igreja, daqueles que já não são mais, mas Cristo é dentro deles.